Os conceitos de moralidade, princípios e valores nos animes. Vilões e mocinhos, a moralidade do bem contra o mal inseridos no contexto dos animes. Sabemos que nas histórias existe o bem e o mal, o certo e o errado, mas como nós definimos o que é certo e errado no universo dos animes? Quem é o mocinho ou vilão? Já parou para pensar se realmente todo personagem que duela contra o protagonista é necessariamente um vilão? Será que sim ou não? Apenas o fato dele estar em contrapartida contra o protagonista da história significa que esta pessoa ou personagem é um vilão? Hoje vamos abordar aqui neste vídeo esse tema complexo sobre princípios e valores morais e sobre os personagens de animes. Então vem com a gente, se inscreve no canal para acompanhar nossa jornada, ativa o sino de notificações para receber os lançamentos do canal, curte e comenta, já agradecemos, vamos ao vídeo. Antes vamos explicar o que são valores e princípios morais. Esses valores morais são princípios que orientam a conduta das pessoas numa sociedade. Os valores morais dizem respeito ao bem em oposição ao mal, ou ao correto em oposição ao errado. Assim dizemos que certas atitudes são aceitas moralmente porque estão em conformidade com certos princípios, ou seja, os valores morais. Os valores e princípios morais, o certo e o errado, eles são absolutos e permanecem independente da época ou da fase da vida. Veja agora o mestre ancião explicando isso para o Máscara da Morte. Mas você sabe muito bem que Ares é uma pessoa cruel e, contudo, continua fiel a ele. Por favor, as definições de justiça mudam com o passar do tempo. Isso é uma coisa que a história já provou. O que Ares pretende fazer agora pode ser diabólico. Mas vencendo, ele será o justo. Ou seja, mestre, o errado pode se tornar o certo. Se o senhor perder, o injusto passa a ser o senhor. Está entendendo? Então observe que o Máscara da Morte tentou utilizar este argumento, que os princípios e valores morais, eles podem ser moldados de acordo com a época ou a cultura. Porém, o mestre ancião acaba refutando este argumento inválido do Máscara da Morte. Seu tolo, O que disse? a injustiça nunca se torna justiça. E é a própria história humana que prova que isso é verdade. Os impérios que possuíam exércitos poderosos foram derrotados e sumiram do fluxo da história. Esse é o destino das forças do mal. O mal... Em outras palavras, Máscara da Morte quis passar uma ideia relativista de que o conceito de bem e mal, e certo e errado, pode mudar conforme a época e a sociedade, porém, os valores morais são absolutos. Máscara da Morte quis dizer que algo pode ser errado para uma pessoa e para outra pode ser certo. Caso o mestre Saga do Santuário vencesse a batalha, mesmo que as metas e objetivos dele fossem egoístas e prejudicassem toda a humanidade, só o fato dele vencer o tornaria correto perante a situação. Porém, mestre ancião mostrou que ele estava errado, refutando esse argumento. Nos animes temos personagens principais que são os protagonistas. Eles lutam a favor de princípios morais e valores como justiça, altruísmo, liberdade, honestidade, igualdade, lealdade, fidelidade, empatia, solidariedade, paz e etc. Por exemplo, em Cavaleiros do Zodíaco temos os 5 Cavaleiros de Bronze, lutando para zelar a paz do mundo a favor da deusa Atena. E luta contra os objetivos e metas egoístas de, por exemplo, o vilão Saga, do Arco do Santuário, o lado mal do Saga, que realmente era um vilão, pois seus objetivos eram egoístas e infligir a paz do mundo, assim também como Hilda de Polaris, dominada pelo Anel de Nibelungo, e também Poseidon, encarnado em Julian Solos, que queria inundar a Terra e destruir todos os seres humanos para cumprir seus objetivos egoístas. Então temos o contexto em Cavaleiro do Zodíaco em que os vilões de fato são vilões, porque simplesmente seus objetivos pessoais colocavam em risco a vida de outras pessoas,
ou seja, a humanidade iria sofrer, então eles violaram princípios morais como a empatia com o próximo, altruísmo, o amor ao próximo, liberdade, solidariedade e etc. Então, baseado nesse contexto, podemos dizer que os cavaleiros são heróis que lutam pela justiça. Porém, em todos os animes, os considerados vilões eram de fato vilão. Em Yu Yu Hakusho, por exemplo, temos o vilão Toguro. Porém, Toguro não tem o objetivo de matar as pessoas da Terra ou causar algum dano social diretamente e nem conquistar o planeta ou implantar alguma forma de governo mundial, mas apenas tinha insegurança quando era um ser humano, tinha medo de envelhecer e encontrar alguém mais forte do que ele no momento em que ele estivesse mais velho e fraco. Então esse medo motivou ele a se tornar um yokai. Então, esses valores morais são importantes porque geram uma vida em sociedade mais harmoniosa e justa. Normalmente começam a ser transmitidos para as pessoas nos seus primeiros anos de vida, através do convívio familiar ou até mesmo no ambiente escolar. Porém, voltando ao caso de Toguro, mas ele apenas tinha uma insegurança quando era um ser humano, tinha medo de envelhecer e encontrar alguém mais forte do que ele, e no momento em que ele estivesse fraco e mais velho. Então esse medo motivou ele a fazer a loucura de se tornar um monstro, ou melhor, um yokai. Só lembrando que temos um vídeo específico falando sobre Toguro. O link do vídeo vou deixar fixado nos comentários, ok? Mas voltando para o assunto, Toguro seria de fato considerado um vilão, sendo que ele só fez mal para ele mesmo, embora tenha prejudicado outras pessoas, como a Mestra Genkai. Mas para você, Toguro pode ser considerado um vilão clichê, que queria destruir a Terra ou tinha algum objetivo parecido? Responde aqui nos comentários. Pois até mesmo quando o Sakio falou sobre o plano de abrir um túnel de ligação do Makai com o mundo dos humanos, Toguro não demonstrou interesse nenhum nesse empreendimento. O final está perto. E o personagem Sensui, por exemplo, ele pode ser considerado um vilão, pois o Sensui outrora lutava pelos homens e depois de apreciar um banquete dos homens maltratando yokais de classe baixa, ele generalizou que os seres humanos eram todos maus e se dedicou sua vida a matar todos os seres humanos. Ele tinha o objetivo kamikaze de morrer e levar todos os seres humanos com ele, interferindo na vida das pessoas, ou seja, infringindo a liberdade dos humanos. Então, podemos dizer que Sensui sim era um vilão. Bom, Sensui tem uma característica forte desde que nasceu. Desde criança, viveu sempre perseguido pelos maus espíritos e pelos monstros. Ou seja, era no caso um mocinho, um protagonista que defendia a Terra dos monstros, mas depois de se decepcionar com os homens, os seres humanos, ele generalizou e quis colocar a culpa em todo ser humano, colocando a vida de todos em risco, e acabou sendo considerado no anime de fato um vilão. Quando o personagem demonstra que tem ambições egoístas de concluir seus objetivos e prejudicar pessoas, ele pode ser considerado um vilão na obra. Por exemplo, os vilões do anime Dragon Ball, tipo a Patrulha Vermelha, a Red Ribbon, era uma quadrilha em que o chefe tinha um objetivo talvez fútil de ficar mais alto e para isso prejudicava a vida das pessoas, tipo Uba e Bora, que era a família de índios, a qual os soldados da Red Ribbon matou o pai Bora, e Goku, como um verdadeiro herói, se sacrificou subindo a Torre Karin, se esforçando para ajudar o semelhante, ou seja, Goku sim lutou com empatia e foi altruísta em ajudar Opa, caso ele não conhecia ainda direito. Tá surpreso? Como você é bobão!
Maldição! Nós julgamos os valores morais como absoluto. Qualquer pessoa vai dizer que o que Goku fez foi bom e leal, e o que a Red Ribbon fez foi errado, ao prejudicar o próximo para cumprir seus objetivos pessoais. Ou, por exemplo, poderemos julgar Frieza, que tinha um exército e prejudicava todos para ter suas metas alcançadas, como matar os Namekusendins em busca das esferas do dragão, vender e destruir planetas. Tudo isso mostra que ele é de fato um vilão. Ou como o Cell, que foi criado com o objetivo de exterminar a vida de alguns, no caso o Goku, e que saía tocando terror na sociedade como um serial killer, estilo Alien e o Predador. Ou o Majin Buu, que transformava pessoas em chocolate para se divertir, prejudicando a vida de várias pessoas. Então, de fato, os heróis em Dragon Ball Z tinham que lutar contra esses adversários, que eram e são, de fato, considerados vilões, de acordo com os princípios e valores morais que nós carregamos. Ou também o Zamasu, na saga do Dragon Ball Super, que assim como Sensui, ele impôs juízo sobre a humanidade. Ou, por exemplo, Bison em Street Fighter 2 Victory, que queria prejudicar toda a humanidade, embora tinha o objetivo de parar as pessoas que prejudicavam o meio ambiente e a natureza. Porém, os meios que ele utilizava eram errados, de acordo com os princípios morais. Pois como poderíamos julgar e dizer que Frieza estava errado e Goku e Gohan estavam certos? Ou que Yusuke estava certo e Sensui que estava errado? Qual seria a base para a gente julgar e determinar o certo do errado, a não ser a base dos princípios e valores dos absolutos morais? Então nós definimos os vilões e os mocinhos dos animes com base nos valores morais, que são princípios que orientam a conduta das pessoas numa sociedade. Os valores morais dizem respeito ao bem em oposição ao mal, ou ao correto em oposição ao errado. Assim dizemos que certas atitudes são aceitas moralmente porque estão em conformidade com certos princípios, os valores morais. E com base nesses princípios e valores morais que julgamos algumas atitudes do vilão Frieza de Dragon Ball Z na saga Namekusen, que destruiu todo o planeta Vegeta e todos os habitantes que estavam lá. Isso é maravilhoso! Vejam isso, soldado Zabon e soldado Dodoria! Que lindos fogos artificiais! Assim também definimos que personagens como Seiya, Goku, Yusuke, Kenshin Himura, Kenshiro, Naruto, Fly são personagens do lado do bem, pois lutam por um bem maior, apesar de não serem perfeitos. Por exemplo, Goku, que pediu para o Senhor organizar um torneio do poder, pelo fato de amar as lutas e batalhas, para evitar o tédio que vivia naquele momento. Você julgaria Goku como um vilão dentro desse contexto? Pois os próprios personagens do anime Dragon Ball Super que lutava pela justiça, como por exemplo Toppo e o Bergamo e o Basil, julgaram Goku como vilão, por no caso da ideia do Torneio do Poder, que iria destruir todos os outros universos que perdessem a luta. Pois o fanatismo e a paixão pelas lutas de Goku deram a criação a um torneio que destruiria todos os universos, só por causa de uma diversão em lutas, pois talvez se Goku não inventasse isso, estaria todos em paz, em suas vidas normais, em vez de estar lutando em um torneio de sobrevivência. Então o Goku, esse personagem que outrora no Dragon Ball clássico lutou para salvar a vida de Upa e Bora, que tinham sido assassinados pela Red Ribbon, ele agora no Dragon Ball Super é culpado de acordo com os princípios morais, considerado um vilão. Embora depois chegamos à conclusão de que o Senhor Zeno-Sama iria destruir os outros universos de todo jeito e que Goku fez foi dar uma chance de sobrevivência para o universo que ganhasse. Embora acho que o objetivo de Goku era apenas lutar sem matar ninguém e nem mesmo destruir os universos. Mas você deixa aqui nos comentários sobre essa questão da conduta, se Goku, se ele foi mocinho ou vilão na saga do Torneio do Poder.
Depois vamos fazer um vídeo sobre especificamente esse assunto, sobre a atitude de Goku na saga Torneio do Poder, ok? Então hoje debatemos sobre os princípios e valores morais nos animes, como podemos chegar à conclusão quem é mocinho e vilão baseado nesses princípios morais absolutos, certo? Então chegamos ao final do vídeo, debatemos sobre esse tema, espero que você tenha gostado do conteúdo do vídeo. Se gosta do vídeo, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse assunto, se você acredita em princípios e valores morais ou não, ok? E também, se gosta desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários outros tipos de assuntos que a gente pode trazer aqui para o canal, ok? Sobre a conduta humana ou temas sociais, para a gente debater introduzindo os animes e seus personagens, ok? Então curte, comenta e compartilha esse vídeo e reflita sobre esse tema dos valores morais sobre os mocinhos e vilões dos animes, ok? Então, até o próximo vídeo. Mas antes de finalizar, só deixando um resumo sobre esse assunto tão importante do vídeo. Os princípios e valores morais são objetivos e absolutos, pois existem coisas que são objetivas e outras subjetivas. Por exemplo, a maldade e infidelidade são coisas absolutamente mal, falando moralmente, mas a bondade e a fidelidade são coisas boas objetivamente, independente da opinião da pessoa. Não dá para relativizar essas duas virtudes, porém algumas coisas são subjetivas, como por exemplo a opinião pessoal referente a gostos. Podemos inserir as obras de animes, por exemplo. Todas são questão de gosto, não existe anime ruim ou ótimo, vai do gosto de cada um. Embora alguns animes tenham mais fãs, por exemplo, uma pessoa não gosta de um determinado anime, acha ruim a história, mas outra pessoa ama e adora esse mesmo anime. Ou seja, para um indivíduo o anime é ruim, para outro é bom, mostrando que é uma questão subjetiva de opinião e não existe uma verdade absoluta sobre o anime ser bom ou o anime ser ruim. Vai do gosto de cada um, ou ainda que determinado anime tenha mais grupos de pessoa que admira, porém é tudo uma questão subjetiva de opinião e de gosto, diferente dos princípios e valores morais que são absolutos e objetivos. Então, com esses princípios podemos julgar os personagens que fazem o mal e que fazem o bem. Ok? Espero ter esclarecido esse assunto e agora até o próximo vídeo. Fui!